Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos para mais uma aula. Na aula passada a gente falou um pouco sobre pod, um pouco sobre namespace, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre réplica set, né? Como a gente comentou nas aulas anteriores, o Kubernetes ele traz para a gente a questão da resiliência, certo? Que é algo muito importante quando a gente fala aí de ambientes produtivos, até mesmo de ambiente de homologações, e em alguns casos ambientes de desenvolvimento que são tratados também como ambientes produtivos, tá? E aí, assim, quando a gente começa a falar nesse conceito de resiliência, né, da gente ter uma alta disponibilidade, e a gente está falando sobre Kubernetes, é extremamente importante que a gente comece a falar sobre réplica set, tá? É super importante isso. E o que seria aí o réplica set, tá? O réplica set ele é um recurso do Kubernetes na qual ele garante uma certa quantidade de réplicas na sua aplicação, tá bom? E assim, além de garantir uma certa quantidade de réplicas na sua aplicação, ou seja, você precisa que a sua aplicação ela contenha 3 réplicas, não apenas um único pod, né? Você precisa que tenham 3 pods. O que você faz? Você pode criar ali um réplica set, tá? É uma alternativa. E o que mais que ele faz? Ele traz para você esse conforto, essa resiliência de que caso um pod seu morra, desses 3 que você tem, ele vai tentar subir esse pod novamente. Entendeu? Por quê? Porque um réplica set ele tenta sempre garantir que você tenha aquele mínimo número que você definiu. Entendeu? Então, se você seta para ele que você quer 3 réplicas, sempre que morrer uma ou mais réplicas, ele vai tentar restabelecer novamente. Entendeu? Ele vai garantir para você essa alta disponibilidade dos pods. Logicamente que levando em consideração que a sua aplicação ela tem um código saudável. Bom, não dá para esperar que o Kubernetes faça milagre também, mas ele vai tentar te apoiar nessa tarefa de trazer um pouco mais de resiliência para o seu ambiente. Bom, bom, então dito tudo isso, vamos de fato entrar logo na prática, né? E vamos começar a se aprofundar no que é aí o Replica 7, como que ele funciona, tá? Vamos abrir aqui já o VS Code. Vamos deletar aqui. Beleza, vamos criar um novo arquivo aqui chamado Replica 7, tá bom? Replica 7.io. Beleza, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui um arquivo de Replica 7. Lembrando, a gente está usando a extensão do VS Code de Kubernetes. Ela traz para a gente essa facilidade do Replica 7, tá bom? Vamos clicar aqui e vamos criar um novo arquivo de Replica 7. Vamos reduzir um pouco esse terminal e vamos fazer o seguinte, vamos preencher aqui esse arquivo. Novamente, existe aquela questão API version, é um recurso padrão que a gente precisa especificar, o kind também. E todas essas informações a gente já aprendeu onde que a gente consegue pegar caso a gente queira escrever na mão. Usando kubectl explain, certo? No caso, aqui seria para o replica set, né? Tanto quanto utilizando via documentação oficial do Kubernetes. Bom, essas são as alternativas aí que a gente tem para poder ver o que tem em cada campo. Tá bom? Vamos lá. Vamos criar aqui, vamos utilizar o Nginx. O Nginx é uma boa imagem para a gente poder utilizar, para a gente poder testar, porque o que importa não é a imagem que a gente está utilizando, tá? O que importa, sim, é o recurso que a gente está criando, como que a gente vai trabalhar ele e as possibilidades que esse recurso traz para a gente. Então, vamos focar em entender o réplica set, não as imagens que são utilizadas, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos criar um chamado Nginx RS, tá bom? De réplica 7, uma abreviação. E aí vamos entender algumas coisas aqui, tá? A gente começa com o seguinte.
temos aqui o campo de labels relacionado ao réplica set. Bom, campo de labels relacionado ao réplica set. O que seria isso? Essa nossa réplica set aqui, ela vai ter aquela nossa tag na qual a gente confirmou, na qual a gente falou na aula passada, aonde ela identifica um recurso, né? Uma etiqueta de identificação para aquele recurso. Assim como você coloca uma etiqueta de identificação na sua mala de viagem e por aí vai, nos materiais escolares do seu filho e por aí vai nos exemplos, a gente pode colocar uma tag, uma etiqueta de identificação nos recursos do Kubernetes. Bom, então vamos colocar aqui, vamos apagar essa tag que tem aqui embaixo, essa label aqui, vamos deixar como nginx mesmo, tá bom? Beleza. Isso daqui vai servir para a gente identificar a nossa réplica set, tá? Vamos lá. E aí, a gente vai começar agora a cair no spec, né? Nas especificações de fato da nossa réplica set. Bom, e o que a gente vai fazer? Na nossa réplica set, a gente precisa definir a quantidade de réplicas que a gente quer. Eu vou colocar de início que a gente quer 2 réplicas, tá bom? Vamos começar bem tranquilo. Vamos selecionar que a gente quer 2 réplicas. Depois, o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai entrar numa parte que é muito importante quando a gente está falando de réplica set, tá? Que é o quê? Que é o selector, tá? O que é o selector, Rodrigo? Cara, o selector, vamos lá, é quem de fato vai ir atrás das labels, tá? Das labels do container para que ele possa ficar de olho. Vamos levar em consideração que esse daqui é o réplica set e esses dois são os containers que estão lá dentro. Pode ser 2, 1 ou mais, você quem decide, tá bom? O que vai acontecer? O réplica set ele vai ficar de olho nas labels, tá? Ele vai ficar de olho nas labels. E ele vai ver se essa label corresponde com o que ele está buscando e se essa outra label desse container também corresponde. Se uma dessas labels corresponder, ele vai tomar conta para garantir a resiliência para esses containers. Ou seja, tá? O que vai acontecer? Se aqui tiver uma label que demete, ele vai tomar conta desse container. Se aqui também tiver, ele também vai tomar conta desse container. Tá? Então vamos ver isso daí na prática para a gente poder entender. Tá? Apenas lembre-se que essa label aqui é referente ao recurso réplica set e não ao gerenciamento dos containers, tá? Agora, essa label de selector, ela é referente ao gerenciamento do container, tá bom? Então, vamos dizer que a nossa label, ela vai ser container vamos colocar aqui principal, tá bom? Beleza, então a nossa label vai se chamar container principal. Então vamos copiar isso aqui. Beleza. E aí a gente tem o campo de template, onde tem o metadata labels. Tá? Aqui são as labels que vão cair na definição do nosso container. Ou seja, esse selector busca pelas labels que estão no nosso container, que por sua vez a gente define onde? Aqui nesse template metadata. Tá? Então, o que tiver aqui é o que isso daqui tem que buscar, tá bom? Então, vamos falar aqui que a nossa label vai se chamar então container e que o value dela vai ser principal, tá bom? Vamos chamar esse nosso container de nginx, tá? E vamos passar a imagem aqui para ele de nginx também, tá bom? Bom, beleza. A porta ela não é obrigatória, mas se a gente quiser, podemos especificar as portas aqui. Então, menos port, container port, vamos colocar a porta 80, tá? Beleza. Bom, então, finalizamos aqui o nosso manifesto do réplica set. Vamos aplicar esse carinha aí e vamos ver como que ele vai ficar, tá bom? Vamos lá. kubectl apply -f
réplica set, tá? Beleza? Bom, disse que criou o nosso réplica set. Bom, vamos ver se ele realmente criou. kubectl get réplica set. Agora a gente não vai mais obter os pods, a gente quer ver o réplica set. Bom, beleza. Então ele falou aqui, ó, a réplica set nginx.rs deseja duas réplicas, tá? Dessas duas réplicas, atualmente temos duas réplicas rodando, tá? Temos duas réplicas que estão rodando. Dessas duas réplicas que estão rodando, quantas réplicas estão saudáveis? Quantas réplicas estão realmente no ar? Temos duas que estão realmente no ar, que estão saudáveis, tá? Então ele falou que ele criou dois pods, né? Esse réplica set criou dois pods. Vamos dar uma olhada se ele realmente criou. kubectl get pods. Opa, ó, ele criou. Tá? Vamos expandir um pouquinho mais aqui. Beleza. E aí, um ponto importante. Quando a gente cria uma réplica set, os pods vão ter uma nomenclatura diferente de identificação. Tá? E qual que seria essa? O réplica set ele tem o seu nome aqui, nginx.rs. Tá? Por sua vez, os pods vão herdar esse nome também. Então, todos os pods vão se chamar nginx.rs e vão ter a adição de um valor aleatório gerado pelo Kubernetes para que ele possa diferenciar um pod do outro, tá bom? E esses dois pods que estão aqui, eles são gerenciados pelo réplica set, tá bom? Por que eles são gerenciados? Porque o réplica set ele tem um selector por container chamado principal e os meus containers que eu tenho aqui, no caso é um só, mas que eu tenho, ele tem a label também container principal, ou seja, eles vão dar match e ele vai ficar de olho sempre nisso. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e deletar um desses pods, kubectl delete pod. Vamos colocar o nome do pod aqui que a gente quer deletar. Vamos deletar esse. Reparem bem na questão da idade, tá? Ambos estão com a idade igual, tá? Atenta a isso daí. Se eu vier e deletar esse pod aqui, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos ver aqui os pods. kubectl get pods. Tá vendo que ele acabou de criar um novo pod para mim? Por quê? Porque ele sempre vai tentar manter o mesmo número de réplicas que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Isso daí é um ponto importante, tá? Então, se um pod morrer, ele vai tentar restabelecer ele novamente. E assim como a gente fez com os outros recursos, o réplica set não é diferente. A gente pode dar um describe, tá bom? Então a gente pode dar um kubectl describe réplica set nginx.rs, tá bom? E aí ele vai trazer aqui para mim as informações, tá? Como o nome, a namespace, tá? O selector dele, então a gente consegue saber, qual que é o selector dele? Ah, o selector dele é container principal, tá bom? Qual que é a label desse réplica set? Não é o selector. Qual que é a label que pertence a esse réplica set? A label dele é app nginx. Ah, beleza. Quantas réplicas que ele quer, que ele deseja? Ele deseja duas. E quantas estão rodando? Estão rodando duas, tá? E aqui a gente consegue ver as informações de container e também as questões dos eventos, tá bom? E aí, o que mais que a gente pode fazer? Né? Levando em consideração que o réplica set ele gerencia para mim a quantidade de réplicas que eu tenho, e hoje eu tenho aqui estabelecida que eu quero duas réplicas, vamos dizer que a gente queira aumentar e não via arquivo, sim via comando, como que a gente faz isso? A gente vai usar um kubectl scale réplica set
Tá? Qual que é o nome do nosso réplica set? Nosso réplica set se chama nginx. Tá? Menos réplicas igual a quantidade que a gente quer. Vamos dizer que a gente quer 5. Tá? Beleza. kubectl scale réplica set, o nome da nossa réplica set e a quantidade de réplicas que a gente quer. Bom, vamos ver os pods como se comportaram? kubectl get pods. O que aconteceu? Ele subiu para mim mais 3 pods. Ou seja, agora eu tenho 5 pods diferentes. Bom, vamos splitar esse terminal aqui para a gente poder ficar vendo isso aqui mais fácil, tá? Vamos fazer o seguinte, kubectl get pods -w. Para que serve esse -w, Rodrigo? Esse -w serve para que a gente fique assistindo, é o -wat, tá bom? Vamos então colocar ele aqui para que a gente possa acompanhar. Vamos rodar o mesmo comando de scale e vamos colocar agora para 10 pods, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Você vai ver que ele começa a criar, né, os containers para mim e vai mudando aqui o status de running. E assim que tiver tudo finalizado, todos vão ficar como running, tá? E a gente vai chegar nas 10 pods. No caso, ele já chegou, já instanciou mais 5, a gente estava com 5, então ele subiu mais 5 para a gente. E a mesma coisa funciona se a gente quiser reduzir isso daqui, tá bom? Então agora, para reduzir, é o mesmo comando. Scale e o número de réplicas, tá bom? Então, o que ele fez? Ele deu um completed nas réplicas que a gente tinha, ou seja, ele encerrou de maneira tranquila as réplicas que a gente tinha, deixando somente 2. Vamos conferir aqui os pods, kubectl get pods, né? Beleza, a gente está com dois pods rodando, tá bom? Vamos ver o que mais. Vamos usar aqui o kubectl set para a gente setar a imagem, kubectl set. Aqui no caso a gente usava pods, no nosso caso agora vamos usar réplica set, que é o que a gente está usando, é o recurso, é o objeto que a gente está trabalhando agora, tá bom? Bom, vamos lá. kubectl set image réplica set e o nome do nosso réplica set, que é nginx, certo? O que a gente quer setar? Na onde? Quer setar no nosso réplica set, no container. Qual que é o nome do nosso container? Container nginx, certo? A gente vai colocar a imagem nginx 2.126, bom? Vamos setar aqui. Ele falou que atualizou. Vamos conferir aqui. kubectl get pods, certo? Beleza, temos aqui 2 pods, tá? Vamos conferir aqui. kubectl describe réplica set nginx. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um describe aqui para a gente ver o que aconteceu. Beleza. Vamos subir aqui um pouco. Ó, a imagem que a gente está utilizando aqui, ela já é a 1.26 no nosso réplica set, certo? Vamos ver outra informação aqui, que é importante, tá? Vamos dar aqui um kubectl get pods -o wide para a gente ver uma informação mais ampla, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fechar esse terminal aqui. Aqui, né? Beleza. Beleza. Vamos ver aqui. Qual que é a imagem? Vamos ver qual que é a imagem que esses 2 pods aqui eles estão rodando para a gente. Tá? Os pods estão aqui há cerca de 6 minutos rodando. Né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual que é as imagens desse pod. Então vamos dar um kubectl describe o nome do pod, né? Beleza, copia. kubectl describe pod, o nome desse nosso pod,
e vamos dar um Enter aqui. Qual que é a imagem que esse carinha aqui está usando? A imagem é o Nginx ainda, sem ser o Nginx 1.26 que a gente havia colocado. Tá? Eu vou mudar novamente a imagem para vocês verem que não vai surtir efeito nos pods que eu tenho hoje rodando. Tá? Vamos lá. Vou colocar agora o Alpine. Eu vou colocar, na verdade, o HTTPD, que é o Apache. Tá? Vamos colocar ele aqui. Beleza. Image updated. Fechou, maravilha. kubectl get pods. E os pods seguem rodando a um tempo grande. 8, 10 minutos aqui é um tempo razoavelmente grande, porque eu acabei de mudar e a princípio nada surtiu de efeito nos meus pods. Vamos dar um describe nele de novo? Vamos dar um describe aqui. Ó, note que a imagem continua do Nginx, não mudou de novo. E o porquê que isso daí acontece? O réplica set ele é um recurso que gerencia somente as réplicas, a quantidade de réplicas que eu estabeleci. Ele não gerencia o rollout, ou seja, ele não faz update dos recursos assim como o deployment faz. Bom, então nessa aula foi focada para a gente entender essas questões do réplica set, tá? Para a gente entender um pouco desse funcionamento dele. E aí na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre deployment e aí sim a gente vai conseguir fazer um teste desse de alteração de imagem e a gente vai conseguir ter uma compreensão melhor e uma visão melhor na qual é feito um rollout de verdade. Tá? Função é essa que o réplica set não consegue gerenciar. Bom, entenda que pod é a menor unidade do Kubernetes para ambientes de teste, ela deve ser usada apenas. Tá? Réplica set é utilizado para gerenciar apenas o número de réplicas, tá bom? E o deployment a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!